Olá, povo de Deus, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus. A gente está aqui para ajudar a desenvolver mais um tema em relação à nossa dificuldade, a minha dificuldade, a dificuldade da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. A gente sempre fala muito em relação à dependência química, o nosso descontrole emocional, né? Acho que isso é o núcleo do tratamento, é o núcleo que desenvolve a doença e é o núcleo que desenvolve o nosso tratamento, né? Trabalhar em cima do nosso equilíbrio emocional. Nesse vídeo específico, a gente vai pegar um aspecto que, na minha opinião, é um dos aspectos mais importantes relacionado a uma recaída ou até mesmo o início de uma vida sem drogas, né? O quanto que isso torna cada vez difícil, né? E esse aspecto que eu estou falando é relacionamento, né? A gente vai abordar a situação do modo geral, né? Eu quero lembrar que antes da gente falar isso não é uma regra, né? Não é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Mas é uma coisa bem frequente. O entendimento disso também é bem frequente com as pessoas com quem a gente partilha, a gente acompanha e demonstra essa dificuldade sim, né? Acho que o primeiro ponto é a gente entender que o dependente químico que se autoconsiderou com a doença da adicção, ele percebe, né, na sua trajetória de vida, né, no seu tempo de uso, como é frequente e até mesmo é muito fácil de observar, né, essa variação de humor, esse desequilíbrio emocional perante as situações que a vida oferece, né? Às vezes eu não quero usar droga, acontece alguma coisa, eu não sei lidar com aquela emoção e vou usar droga, né? E da mesma forma acontece com o nosso relacionamento. Porém, surgem algumas dúvidas nesse aspecto, né? Por exemplo, eu já partilhei com pessoas e passei pela situação também algumas vezes de pensar o seguinte: a pessoa quando se separa da gente, muitas das vezes com uma razão óbvia, né, devido ao nosso uso de droga, devido às situações que a gente colocou essa pessoa na vida, até às vezes os maus tratos, através de palavras, de sofrimento, enfim. A pessoa tem um motivo de se separar. E a gente não aceita muito isso. Muitas das vezes sente aquela dor no coração, diz que ama, eu te amo. Agora vamos pensar, vamos colocar os fatos e avaliar, né? Acho que o mais importante para a gente entender o nosso processo é fazer isso. Eu estou com uma pessoa, eu tenho um relacionamento, é a minha esposa, é a minha namorada, é a pessoa com quem eu vivo, né? É a mãe dos meus filhos, enfim. Pensa bem, eu causo uma dificuldade dentro do meu relacionamento. Eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai, o dinheiro que era para me trazer para dentro da casa, para alimentação, para pagar as contas, até mesmo para o nosso conforto, eu uso esse dinheiro em drogas, não dou carinho à minha esposa, não dou atenção ao meu filho. A pessoa se separa de mim e eu digo que eu amo. Mas espera aí, não é contraditório? Se eu amo de verdade, eu cuido, né? Então por que eu sinto, não é amor? Então por que eu sinto essa dor tão forte quando há essa separação? Né? Acho que é a pergunta que a gente se faz. Antes da gente chegar a essa resposta, vamos pensar numa outra situação. A pessoa que usa droga, no fundo, sabe a coisa ruim que está fazendo com a sua própria vida, com a sua saúde, com o seu respeito, com autorrespeito e com o respeito que as pessoas têm por mim, que eu vou perder, né, devido à minha escolha de vida. Então isso não é amor, ou seja, eu não me amo, eu estou destruindo a minha vida devido a uma substância, então eu não tenho esse amor próprio. Então eu te pergunto, se eu não tenho esse amor, como que eu posso dizer que amo uma outra pessoa, se eu não consigo nem me amar mesmo, né? Então a gente põe essas interrogações na nossa cabeça, né? Quem entende um pouquinho sobre a doença da adicção vai entender que o aspecto principal dessa doença é o egocentrismo. Eu me torno egocêntrico. Eu
no centro. Então, tudo que é interessado a mim, a minha vontade, ao meu desejo, aquilo que eu quero, é que é a minha prioridade. Primeiro ponto, a gente conseguir entender plenamente isso e admitir, eu sou egocêntrico, né? Eu não me importo se a minha mulher, se meu filho está com fome em casa. O que eu quero é sentir prazer nesse momento com o uso de droga. Então, a minha prioridade vai ser essa, porque a doença me torna egocêntrico, né? Então, o que acontece com o relacionamento, na verdade, é mais um reflexo do nosso egocentrismo, né? Vamos tentar entender. Eu não me amo porque eu uso droga. E no decorrer da minha vida, possa ser que eu já tenha perdido o respeito da minha família, o emprego, as pessoas, os meus vizinhos, as outras pessoas da minha família já me olham de uma forma diferente, uma pessoa incapaz de sustentar uma família, incapaz de ser um bom filho, um bom pai, um bom marido. Então eu, no fundo, eu percebo isso. Eu não tenho esse amor próprio. Na minha cabeça eu já perdi o amor das pessoas que são mais próximas de mim, porque eu estou afastando. E em meio a toda essa falta de amor, existe uma pessoa que demonstra esse amor por mim, que possa ser a minha companheira, a minha esposa, a minha namorada, a mãe de meus filhos, a pessoa com quem eu vivo. Ela demonstra amor. Então, na verdade, quando essa pessoa me deixa, eu quero ir atrás, eu faço confusão. Não necessariamente é porque eu amo intensamente essa pessoa. É porque no meu subconsciente percebe que eu estou perdendo a única fonte de amor que nesse momento da minha vida eu tenho por mim. É mais uma vez o meu egocentrismo se manifestando. Não é que eu amo intensamente aquela mulher. É que foi a única que demonstrou amor no momento da minha vida e que nem eu mesmo tenho esse amor próprio. Mas ela tinha por mim. Então, o que eu não quero é perder esse amor. A gente vê um exemplo um pouco duro, mas é a realidade para a gente conseguir entender plenamente isso. A gente vê algumas reportagens, né, que às vezes gera até raiva em nós quando a gente vê televisão que fala assim, o cara deixou, a mulher deixou o cara foi atrás e matou, né, alegando que amava. A gente fica até com raiva quando vê isso. O cara não sabe perdeu a mulher e foi lá e matou. Né? Mas se a gente prestar atenção, muitas das vezes essa reportagem, no final da reportagem é falado que ele tinha envolvimento com drogas e tal. Então provavelmente é a adicção, a doença, né, que deixa a pessoa egocêntrica. E o que aconteceu nessa situação foi exatamente isso. A mulher deixou ele e foi lá e matou. Não porque ele amava, lógico. É porque ele não admite perder a única fonte de amor, né, naquela situação da vida dele que foi direcionada a ele. Ele perdeu aquilo, ele prefere matar do que ver aquela pessoa direcionar esse amor a uma outra pessoa. Né? Então, olha a importância da gente buscar o nosso equilíbrio emocional através dos nossos princípios, né? E quem entende um pouco mais da programação sabe que isso leva a gente a um contato com o poder superior, ao contato com Deus, né? Da maneira como a gente compreende. Porém, o foco é a gente entender isso, né? Eu acho que a nossa mente abre para a gente frear o nosso comportamento e entender aquilo que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa equilibrada. Porque mesmo sem o equilíbrio, possa ser que essa situação aconteça e eu tenha consciência daquilo que pode gerar em mim essa raiva, de querer ir atrás da mulher, de querer às vezes fazer até coisa ruim porque ela me deixou. Então entenda que isso não é o fruto de um amor, né? Isso na verdade é o reflexo do nosso egocentrismo, né? Possa ser sim que eu tenha um carinho, que eu tenha até um amor por essa pessoa, porém a atitude de querer ir atrás pela raiva é reflexo do nosso egocentrismo, não de um amor incontrolável, como eu já escutei muita gente falar. O que eu sinto por essa mulher é um amor incontrolável. Na verdade, é o meu egocentrismo que não quer admitir a derrota de um afeto que já foi direcionado a mim.
Entende, família? Então a gente tem que ter essa consciência. Então quem tem a doença da adicção, está no processo de recuperação, de busca de equilíbrio, possa ser que durante esse processo, várias situações que vai exigir o teu equilíbrio emocional possam vir a acontecer na nossa vida. Então, tendo a consciência, né, da situação do modo geral, a gente consegue traçar um comportamento. Essa é importante a gente... eu sentia raiva, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto um descontrole nos meus pensamentos. Beleza, a gente está buscando esse controle, não quer dizer que a gente já tem ele. Porém, o sentimento não pode mover o meu comportamento, a partir do momento que eu já tenho a consciência. Então, se eu tenho a consciência, eu preciso botar em prática aquilo que eu sei que é certo, independente do que eu estou sentindo. Possa ser que a minha emoção positiva possa ser colocada em prática com um tempo de recuperação. Mas nesse momento meu sentimento é raiva, porém eu sei já o certo a se fazer. Então eu coloco em prática aquilo que eu sei. Entende, família? Então vamos pensar. Relacionamento gera um sentimento muito grande. Mas se eu saber avaliar realmente a situação, eu consigo entender se é fruto do meu egocentrismo ou se é fruto de um sentimento realmente, né? E aí eu traço a minha estratégia de comportamento, né? Será que se eu for lá agredir, né, às vezes fisicamente, às vezes com palavras ou ameaçar, isso vai resolver aquilo que eu estou sentindo ou vai resolver a situação? Ou pior, será que o que eu estou fazendo é porque eu quero ela de volta? E será que esse vai ser o resultado? Né? Se eu trato mal, né, se eu agrido, se eu ameaço, é porque eu quero ela de volta? Não é. Não é estranho. Né? Isso prova pra gente que a minha agressão, né, com palavras, enfim, de qualquer outra forma, é na verdade reflexo do meu egocentrismo. Não porque eu quero um resultado bom. É que eu quero provar que eu fui ferido com aquilo, que está indo de contra com aquilo que eu quero. Né? Então a gente tem que ter uma consciência muito grande e saber botar em prática. Né? Geralmente pessoas que passaram pela situação, que hoje buscam essa caminhada, têm a experiência de como se comportar. Então se nesse momento você passa por alguma situação parecida com isso, busque auxílio, partilhe, né? Abra o seu coração. A gente consegue entender o descontrole emocional, a gente que passou pela dificuldade, né? Então a gente consegue ajudar de alguma forma, né? E o mais importante é a partilha, é a honestidade, é a gente abrir o coração, né? É a gente estreitar nosso relacionamento com Deus, que é dessa forma que a gente consegue encontrar nosso equilíbrio, né? Viver os princípios, né, direcionando a nossa fé também, né? Direcionando aquilo que a gente acredita. E a gente consegue, né? Um ajudando o outro, a gente consegue. Valeu, família. Tamo junto.